O relógio eletrônico acima da plataforma piscava 11h47 da noite em um vermelho forte. O som do trem partindo ecoou no meu peito muito depois que ele desapareceu no túnel escuro. A buzina dele cortou o ar viciado, dissipando como a última esperança a qual eu vinha me apegando. Era isso. O último trem. Minha última chance de ir para casa hoje já era. Eu fiquei parado por um momento segurando a alça da minha bolsa carteiro gasta. O frio parecia mais intenso agora, como se toda a estação soubesse que eu estava ilhado e decidisse me cercar. Uma rajada de vento assobiou pelo corredor de azulejos com um leve cheiro de ferro e poeira. Meus ombros caíram. Tinha sido um longo dia no trabalho. Um daqueles dias em que cada e-mail parece mais pesado do que deveria, onde a tela do computador queima seus olhos. Quando você finalmente vai embora, seu corpo parece pesar o dobro. Tudo o que eu queria era desabar na minha cama. Em vez disso, eu estava olhando para uma plataforma de trem deserta no meio da cidade. Sem ter para onde ir, eu soltei um xingamento baixinho. O som bateu fracamente nas altas paredes de concreto. Meu celular vibrou no meu bolso. Eu o peguei, rezando por um milagre, mas o ícone da bateria piscava um vermelho vivo com 3%. Nenhum aplicativo de corrida me salvaria agora. Não com a distância que eu morava, não a esta hora. Eu olhei pela estação. Estava quase vazia. O tipo de vazio que parece mais barulhento que uma multidão. As luzes fluorescentes no teto piscavam zumbindo como abelhas. Cansadas. Os bancos estavam quase todos vazios. Apenas alguns passageiros estavam largados neles, esperando por ônibus que nunca viriam tão tarde. E então eu o vi. Ele estava encostado na parede do fundo, perto das máquinas de venda, com os braços cruzados sobre o peito. No começo eu pensei que ele era só mais um viajante ilhado, mas algo nele me fez olhar 2 vezes. Sua estrutura era sólida, ombros largos, mesmo com roupas casuais. Uma jaqueta escura, jeans e botas. O cabelo dele era curto, arrumado de um jeito que demonstrava disciplina, não vaidade. Ele não estava mexendo no celular, nem inquieto como todo mundo. Ele estava apenas observando, não de um jeito predatório, mas de um jeito que te fazia perceber que ele notava tudo. O brilho instintivo de reconhecimento me atingiu, policial. Talvez fosse o jeito que ele ficava parado firme e estável, como se nem o frio pudesse tirá-lo do eixo. Talvez fosse o contorno sutil de algo preso ao cinto dele por baixo da jaqueta. Ou talvez fossem apenas seus olhos calmos e atentos ao mesmo tempo. Eu desviei o olhar rapidamente. A última coisa que eu precisava era ter que lidar com algum policial de folga. Minhas experiências, como elas sempre foram complicadas. Na melhor das hipóteses, hostis. Na pior, apertei mais forte a minha bolsa e fui em direção a um dos bancos, tentando ignorar a dor em meus dedos por causa do frio. Eu me sentei e puxei meu casaco para mais perto de mim. Embora ele fosse fino, mais estilo do que útil, os arrepios passavam pelo tecido, roendo meus ossos. Minha mente continuava repassando as opções. Ligar para um amigo, mas quem atenderia tão tarde? Reservar um motel barato, mas os únicos por perto eram do tipo que as pessoas te avisam para nunca pisar. Eu poderia dormir no banco, mas a ideia de passar a noite sob estas luzes piscantes, vulnerável e exposto, fazia meu peito doer de ansiedade. Olhei de volta para o homem, ele não tinha se movido ainda, encostado lá ainda, observando. Embora agora seus olhos parecessem mais suaves,
menos como vigilância e mais como preocupação. Eu olhei para baixo rapidamente, o calor subindo pelo meu pescoço. Eu odiava meu pravor sentir tão transparente como se ele pudesse ver através do meu ato de calma quando por dentro eu estava desmoronando. Os minutos se arrastaram, cada um mais frio que o anterior. Meu celular finalmente desistiu, a tela ficando preta. Xinguei de novo mais alto desta vez e o enfiei de volta no meu bolso. Foi quando eu ouvi passos. Eu me enrijeci, instintivamente meu corpo endurecendo enquanto eles se aproximavam. Pelo canto do meu olho, eu o vi se aproximar, firme, mas sem pressa, mas deliberado. Mantive meu olhar fixo no chão de azulejos, meu coração batendo forte. Noite difícil, a voz dele era baixa e quente. Eu pisquei e então olhei para cima. Ele estava parado a alguns metros de distância. Não muito, perto, mas perto o suficiente para eu ver as linhas finas ao redor de seus olhos, a sombra de barba por fazer em seu maxilar. Eu perdi o último trem, eu disse com a voz mais ríspida do que eu pretendia, como se eu precisasse me defender. Ele assentiu lentamente como se eu tivesse acabado de confirmar algo que ele já sabia. Seu olhar caiu para a bolsa. Carteiro ao meu lado. E depois, de volta para mim. E sem plano B, imagino. Eu hesitei, não querendo admitir o quão ilhado eu realmente estava. Eu vou dar um jeito. O canto da boca dele se ergueu levemente. Não chegava a ser um sorriso mais, como se ele achasse algo em mim familiar. Ele colocou as mãos nos bolsos da jaqueta com uma postura relaxada. Você está tremendo, ele disse suavemente. Estou bem. Eu menti. Mesmo enquanto meus dentes quase batiam, ele inclinou a cabeça, como se estivesse decidindo se insistia ou não. Então ele suspirou, sua respiração formando uma nuvem no ar frio. Você parece ilhado. Você não pode ficar aqui a noite toda. Não havia julgamento em seu tom, apenas uma preocupação prática. O tipo que você ouve de alguém acostumado a intervir quando as pessoas estão em seus piores momentos. Eu engoli em seco, minha garganta seca. Meu instinto gritava para não confiar em estranhos. Muito menos em um homem que praticamente irradiava autoridade. Mas havia algo mais em sua voz, algo firme e genuíno que me fez hesitar. Ele me estudou por um instante. E então disse gentil, mas firmemente: Por que você não vem comigo? Por um momento, eu apenas fiquei lá, paralisado. Suas palavras pairaram no ar frio entre nós como uma ponte que eu não tinha certeza se podia atravessar. Venha comigo. Cada instinto em mim gritava para ser cuidadoso. Você não simplesmente segue estranhos para casa. Especialmente alguém que parece que poderia te quebrar ao meio com um empurrão descuidado. E ainda assim, não irradiava ameaça. Ele irradiava firmeza. Autoridade, sim, mas suavizada por algo mais. Algo que eu não conseguia definir bem. Ainda assim, minhas barreiras se ergueram. Olha, eu agradeço, mas eu nem te conheço. Eu disse com a voz tensa. Suas sobrancelhas se ergueram, e por um segundo eu pensei que ele poderia ficar na defensiva. Em vez disso, ele deu uma risada baixa, justo. Você não deveria confiar em caras aleatórios em estações de trem. Mas eu prometo que não sou tão misterioso quanto pareço. Ele pegou uma carteira de couro, abrindo apenas o tempo suficiente para eu ver um distintivo. Da polícia, guardado lá dentro. Meu nome é Mark. Estou de folga, óbvio. O distintivo brilhou sob a luz fluorescente que piscava. Em vez de conforto, meu peito se apertou ainda mais. Um policial. Isso era pior de alguma forma.
Policiais carregavam peso demais em sua presença. História demais. Eu cresci, me encolhendo quando eles passavam, convencido de que eles podiam ler cada segredo que eu carregava. E o segredo que eu mais guardava: a verdade sobre quem eu era. Sempre senti que era o tipo de coisa que um homem com um distintivo poderia esmagar sem nem mesmo querer. Eu desviei o olhar com a garganta de repente seca. Isso deveria me fazer sentir melhor? Sinceramente, ele deu de ombros. Sim, mas eu entendo se não fizer. O tom dele permaneceu leve, sem forçar, sem se ofender. Ele mudou de posição, com as mãos ainda nos bolsos. Escuta, eu moro a uns 10 minutos daqui. Apartamento quentinho, café quente, mais seguro do que dormir neste banco. Eu abracei meu casaco com mais força. Ele não estava errado. Eu já tinha me imaginado encolhido neste banco frio com o som de passos ecoando pela noite, e cada sombra uma ameaça. E mesmo assim, segui-lo parecia como entrar em um tipo diferente de perigo, um que eu não conseguia bem descrever. Eu não comecei e hesitei. Eu não costumo confiar em estranhos. Ele terminou por mim com os lábios se curvando em um meio sorriso. É uma boa regra, mas eu não estou querendo me aproveitar de você. Eu só odeio a ideia de alguém congelando aqui fora. Se ajudar, você pode ficar com os sapatos dentro da minha casa. Assim, se eu de repente virar um maníaco, você pode escapar rapidinho. Contra a minha vontade. Uma pequena risada me escapou, abafada e sem graça. O rumor dele me pegou de surpresa, dissolvendo parte da tensão. Ele disse sorrindo agora com os olhos se suavizando. Eu sei ser engraçado. Eu o observei por um momento. Não havia pressão em sua postura, nenhuma aspereza em sua voz. Apenas uma porta aberta, esperando que eu entrasse. Meu coração ainda disparava, mas outra voz mais baixa, enterrada lá no fundo, sussurrou que talvez não houvesse problema em me apoiar em alguém esta noite. Só desta vez. Eu soltei um suspiro trêmulo. 10 minutos, você disse. A cidade tinha um silêncio estranho à noite. Seu caos habitual silenciado, deixando para trás apenas o zumbido do tráfego distante e o latido ocasional de um cachorro. Os postes de luz lançavam poças de luz amarela no asfalto e nossas sombras se esticavam longas e finas enquanto nos movíamos. Eu mantive minhas mãos enfiadas fundo nos bolsos, tentando não perceber o quão perto ele andava. Não perto. Eu mal o conhecia. Mas a presença dele carregava um peso que tornava as ruas vazias menos intimidantes. Então, ele disse depois de um tempo quebrando o silêncio. Você perdeu o trem porque estava atrasado ou porque você estava sonhando acordado? Eu lancei a ele um olhar de lado. Isso importa? Só estou tentando ter uma ideia de quem estou resgatando. Ele disse, de leve. Eu não estava sonhando acordado, eu murmurei. O trabalho me atrasou. Eu pensei que tinha tempo suficiente. Ah, ele disse, balançando a cabeça. Então você é do tipo responsável. Eu lancei um olhar para ele e ele riu. O som era rico e espontâneo, e por um segundo eu tive um vislumbre do homem por baixo do distintivo, por baixo dos ombros largos. Não apenas um policial, não apenas um estranho, alguém que ria com facilidade, que queria que eu risse também. Você... Só quando eu estou tentando convencer alguém a não fugir, ele disse com uma piscadela. Um calor subiu pela minha nuca e eu voltei meu olhar para a calçada. Eu odiava como ele me afetava. Com facilidade, a rapidez com que eu notava as coisas. O sorriso dele. O calor em sua voz. O jeito como o passo dele diminuía um pouco para se igualar ao meu. Coisas pequenas que não deveriam importar, mas importavam. Nós ficamos em silêncio de novo, mas não foi tão desconfortável desta vez. Minha mente fervilhava com perguntas que eu não podia fazer. Ele era gay? Ele sabia que eu era? Ou eu estava só projetando, desesperado por uma conexão?
A ideia de interpretá-lo mal fez meu estômago revirar. Homens como ele, confiantes masculinos, que carregam autoridade, raramente olhavam para homens como eu daquele jeito. E mesmo assim, de vez em quando eu o pegava olhando para mim, como se estivesse checando para ter certeza de que eu ainda estava lá, como se quisesse dizer mais, mas não dizia. Cada olhar me dava um pequeno frio na barriga, um que eu me esforçava para reprimir. Quando chegamos ao prédio dele, meus nervos estavam à flor da pele. Era um modesto prédio de apartamentos escondido em uma rua tranquila. O tipo de lugar que você não notaria a menos que estivesse procurando por ele. Ele parou na entrada, tirando as chaves, e se virou para mim. Aqui, ele disse simplesmente. Eu encarei a porta, meu coração batendo forte. De repente, a realidade me atingiu. Entrar significava mais do que apenas abrigo. Significava entrar no mundo dele, baixar a minha guarda. E se isso fosse um erro? E se eu não conseguisse ler as intenções dele? Meus pés fincaram na calçada. Talvez eu devesse só encontrar um motel, eu disse fracamente. Ele me observou com a chave ainda apontada para a fechadura. Ele não suspirou nem revirou os olhos. Em vez disso, ele se inclinou um pouco para trás, me dando espaço. Você poderia, ele disse calmamente. E se é isso que te faz sentir seguro, eu não vou te impedir. Mas a oferta ainda está de pé, sem compromisso. Eu procurei em seu rosto por qualquer sinal de engano, mas tudo que eu vi foi paciência. Os olhos dele encontraram os meus com firmeza, sem exigir, sem implorar, apenas esperando. Uma longa respiração saiu de mim. A curiosidade roía minha hesitação mais alto que o medo. Algo nele me puxava, como a gravidade, e eu não conseguia afastar a sensação de que se eu fosse embora, arrependeria. Finalmente eu assenti. Tá bem. O sorriso dele foi pequeno, aliviado, mas não triunfante. Ele apenas abriu a porta e disse suavemente: "Bem-vindo." E com isso eu entrei. A primeira coisa que me impressionou quando entrei no apartamento dele foi o calor. Não apenas o tipo físico. Embora a onda de calor contra minha pele congelada quase me fez suspirar em voz alta. Era o outro tipo. O tipo que você não espera na casa de um estranho. O espaço era modesto. Pequeno o suficiente para que se pudesse ver a maior parte dele da porta, mas carregava um conforto de lar. Um sofá macio com uma manta xadrez jogada descuidadamente sobre o encosto. Uma estante de livros lotada de romances, alguns inclinados em ângulos estranhos. Retratos, fotos nas paredes, família, amigos, talvez até colegas do trabalho. O cheiro fraco de café pairava no ar, se misturando com algo amadeirado como cedro. Aquilo não parecia o lugar de um homem que passava os dias impondo regras e carregando uma arma. Parecia o lugar de alguém que se importava em pertencer. Nada mal para um apartamento de solteiro, né? Ele disse, trancando a porta atrás de nós. Eu consegui dar um pequeno sorriso. Melhor do que eu esperava. Ele riu baixinho, então gesticulou em direção ao sofá. Fique à vontade. Eu vou passar um café. Eu hesitei perto da porta por um instante sem saber se eu deveria mesmo relaxar. Mas o sofá parecia tão convidativo e meu corpo estava doendo de frio. Então, eu me sentei, afundando nas almofadas, com minha bolsa aos meus pés. Ele desapareceu na pequena cozinha com movimentos firmes e tranquilos. Eu podia ouvir o barulho das canecas, o chiado da água esquentando. Meu olhar se voltou para as fotos na parede de novo. Uma mostrava ele de uniforme ao lado de uma mulher que devia ser sua irmã. Eles tinham o mesmo sorriso, o mesmo formato do maxillar. Outra era dele, com um casal mais velho, provavelmente seus pais, sorrindo em algum churrasco no quintal. E outra mais, recente, mostrava ele com um cachorro, um Golden Retriever com a língua para fora, feliz. Algo no meu peito se aliviou. Ele não era só um policial. Ele era um filho, um irmão. Talvez
dono de um cachorro, uma pessoa. Ellie voltou alguns minutos depois com 2 canecas fumegantes, colocando uma na mesinha de centro na minha frente. Aqui, cuidado, está quente. Obrigado, eu murmurei, envolvendo a caneca com as mãos. O calor penetrou nos meus dedos congelados quase dolorosamente no início. Depois, reconfortante. Ele se sentou na minha frente, esticando suas longas pernas, parecendo muito mais relaxado do que na delegacia. Então, qual o seu nome? Ou devo continuar te chamando de cara do trem? Um sorriso relutante surgiu nos meus lábios. Daniel. Daniel. Ele repetiu como se estivesse testando o som. Então, ele estendeu a mão sobre a mesinha de centro. Mark? Eu apertei a mão dele. Seu aperto era firme, mas não dominador. Por um momento nós ficamos naquele contato antes de eu recuar, perturbado com o quão aquecido aquilo me fez sentir. Número. Começo conversamos sobre coisas banais. Trabalho, o trajeto, a ridícula falta de confiança no sistema de transporte. Eu descobri que ele estava na polícia há quase 10 anos, atuando principalmente em projetos comunitários, embora ocasionalmente fizesse patrulha. Ele falava sobre isso com um tipo de orgulho silencioso, mas também com um toque de cansaço. Não é um trabalho fácil, ele admitiu olhando para sua caneca. As pessoas ou te amam ou te odeiam, antes mesmo de te conhecer. Parece exaustivo, eu disse. Ele riu. E é, mas às vezes você consegue ajudar alguém de um jeito que marca. Isso faz o resto valer a pena. Seus olhos se ergueram para os meus como hoje à noite. Eu desviei o olhar rapidamente, sentindo meu rosto esquentar. Você nem me conhece. Ainda não, ele disse, simplesmente. As palavras ficaram entre nós mais pesadas do que deveriam. Eu bebi um gole do meu café, deixando o silêncio se estender. Então, gentilmente eu perguntei. Você não se sente sozinho, morando aqui sozinho? Ele se inclinou para trás, expirando mais do que eu gostaria de admitir. O trabalho não facilita muito manter relacionamentos. As pessoas veem o distintivo antes de me verem. Isso torna os encontros complicados. Eu hesitei com o coração batendo forte. Complicado como... O olhar dele segurou o meu firme e sem vacilar. Porque eu sou gay. E ser gay nesse trabalho é algo que nem todo mundo entende. Alguns policiais não querem fazer patrulha com você. Algumas pessoas com quem você sai não querem lidar com a bagagem. Você se acostuma a ficar sozinho. Eu o encarei surpreso com sua honestidade. Eu não esperava que ele dissesse isso abertamente. Não tão cedo não para mim. Minha guarda, aquela que eu construí com tanto cuidado a noite toda, rachou um pouquinho. Eu conheço esse sentimento, eu admiti com a voz mais baixa do que eu pretendia. Não a parte do policial, mas a parte de estar sozinho. Parece que, não importa onde eu vá, eu sou demais ou não o suficiente. Ele inclinou a cabeça com os olhos se suavizando. Você não está sozinho esta noite. Algo se revirou no meu peito. Eu tentei engolir aquilo, mas as palavras me atingiram mais fundo do que deveriam. Eu queria desviar o olhar, mas o olhar dele me segurou firme e paciente. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti visto. A conversa ficou mais leve depois disso, como se nós dois precisássemos de ar depois de mergulhar tão fundo. Nós brincamos sobre o café horrível. Ele me provocou por eu quase ter dormido no sofá. Eu o provoquei de volta sobre o quadro torto acima da TV dele. A risada escapou de mim mais facilmente do que eu esperava. Uma risada de verdade daquelas que soltam algo pesado por dentro. Ele riu comigo, com os olhos se enrugando nos cantos, sua voz baixa e quente. Toda vez que nossos olhos se encontravam, algo tremulava no meu peito, algo que eu não estava pronto para nomear. Não. Era só atração, embora eu não pudesse negar que existia. O jeito que o sorriso dele demorava,
O jeito que seu antebraço se contraía quando ele se inclinava para a frente. O jeito que a voz dele parecia se acomodar em mim como uma melodia que eu queria ouvir de novo. Era também segurança, um tipo de conforto raro. Como se o universo tivesse criado este momento só para me lembrar como era não estar em guarda. Horas se passaram sem que eu percebesse. O relógio fazia um tic-tac baixo na parede, mas nenhum de nós parecia se importar. A noite lá fora pressionava as janelas, mas aqui dentro do seu pequeno apartamento, parecia que tínhamos construído um mundo grande o suficiente para dois. Com o tempo, as palavras desapareceram, substituídas por um silêncio gentil. Ele se esticou no sofá à minha frente. Um braço jogado sobre o encosto, seu olhar vago, mas pensativo. Eu estava sentado, encolhido com minha caneca, agora pela metade. Meu corpo aquecido, minhas pálpebras pesadas, mas sem vontade de fechar. O silêncio não era desconfortável. Pulsava com possibilidade. Cada movimento, cada olhar tinha um peso. Éramos apenas dois homens solitários, preenchendo a noite com companhia. Ou era algo mais? Algo frágil e novo esperando. Que nós o alcançássemos. Eu não sabia. Ele também não a julgar pelo jeito que seus dedos batiam distraidamente contra o braço do sofá, como se estivesse se segurando para não cruzar o espaço entre nós. Mas naquele momento, sob a luz suave do abajur e o zumbido fraco do aquecedor, eu sabia de uma coisa com certeza. Eu não estava pronto para ir embora. Ainda não. Ainda. O relógio na parede marcou 1 da manhã, mas eu mal percebi. O café na minha caneca já tinha esfriado há muito tempo, e mesmo assim, eu ainda a segurei em minhas mãos como se fosse um escudo. O calor entre nós não vinha mais da cafeína ou do aquecedor. Era a atração silenciosa de duas pessoas sentadas perto demais da verdade para ignorá-la por muito mais tempo. Mark se recostou no sofá com o braço jogado no encosto à sua camisa amassada. Sua expressão mais suave do que eu tinha visto a noite toda. O silêncio entre nós ficou mais pesado, como se estivesse desafiando um de nós a quebrá-lo. Eu fui o primeiro. Posso te contar uma coisa? Minha voz vacilou, entregando quanta coragem eu precisei. Ele se ajeitou virando na minha direção. Claro. Eu olhei para a borda lascada da minha caneca tentando juntar as palavras. Eu não estava mentindo mais cedo sobre sentir que sou sempre de mais ou de menos. Não é só solidão, é que minha voz sumiu e minha garganta apertou. Eu acabei de sair de uma coisa, um relacionamento, ou seja lá como você chamaria, um ano nos destruindo lentamente até que um de nós não aguentou mais e desistiu. A testa dele franziu, mas ele não me interrompeu. Eu engoli em seco. Ele dizia que eu era constrangedor, emotivo demais, sensível demais. Como se namorar comigo fosse algo pelo qual ele tivesse que pedir desculpas quando os amigos dele perguntavam. E eu fiquei porque achava que talvez, se eu mudasse, se eu me esforçasse mais, ele pararia de me olhar como se eu fosse esse peso o puxando para baixo. A confissão quebrou algo dentro de mim, e eu odiei como minha voz tremeu. Quando ele finalmente foi embora, ele disse que eu não era o que ele queria, que talvez eu nunca seria o que alguém quisesse. E o pior é que eu ri com amargura, balançando a cabeça. Eu acreditei nele. As palavras ficaram no ar cruas e horríveis. Eu não queria ter despejado tanto não para um cara que conhecia há apenas 2 horas atrás. Mas o jeito que o Mark estava me olhando firme, sem vacilar, não com pena, mas com atenção genuína, tornou impossível conter. Por um momento, ele não disse nada. Então ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos com a voz baixa. Aquilo não era sobre você, era sobre ele. Eu levantei o olhar assustado. Você não era de mais ou de menos. Suficiente. Ele continuou. Você era exatamente quem você é.
E isso o assustou. Pessoas fracas sempre punem os outros pelas coisas que não conseguem encarar em si mesmas. Eu pisquei lutando contra a ardência nos meus olhos. As palavras dele eram simples, mas elas cortaram a névoa que eu estava carregando. E, se serve de alguma coisa, ele acrescentou mais baixo agora, você não me parece um peso. Você me parece alguém que vale a pena conhecer. Meu peito apertou, um calor me inundando de um jeito que não tinha nada a ver com o aquecedor zumbindo no canto. Eu queria acreditar nele tanto que chegava a doer. Eu soltei uma risada trêmula, esfregando meu rosto. Você é bom demais nisso. Na verdade, não, ele disse, se recostando de novo. Seu olhar se voltou para as fotos na parede dele, se demorando lá como se pudessem firmá-lo. A verdade é que eu sou tão bagunçado quanto qualquer outra pessoa. Eu inclinei a cabeça. Você não parece. Ele me deu um pequeno sorriso, mas não chegou aos seus olhos. Essa é a questão. Eu não posso deixar as pessoas verem. Não com esse trabalho. Não com o distintivo. Eu deveria ser essa figura inabalável. Alguém que tem tudo sob controle. Mas ele parou e suspirou. É difícil equilibrar quem eu sou com o que as pessoas esperam que eu seja. O cômodo pareceu encolher enquanto ele falava. O peso da sua honestidade nos pressionando. Ser gay nesta área de trabalho. Ele balançou a cabeça. É como viver uma vida dupla. A maioria dos caras na delegacia não diz nada abertamente, mas eu vejo os olhares. Ouço as piadas. Se sou aberto demais, sou um alvo. Se sou fechado demais, sou infeliz. Então, eu fico flutuando em algum lugar no meio termo, sem nunca pertencer a lugar nenhum. Sua voz ficou ainda mais baixa. Fica solitário. Muito solitário. Eu o encarei. Meu coração se apertando por trás de todos os seus ombros largos e presença firme. Eu vi as rachaduras, agora o peso que ele carregava por trás do seu exterior calmo. Ele não era intocável. Ele era humano assim como eu. Mark. Eu comecei, mas minha voz falhou. Eu não sabia o que dizer de um jeito que não soasse vazio. Ele me olhou nos olhos. E o silêncio que se seguiu se estendeu tenso o bastante para meu pulso martelar nos meus ouvidos. Tempo suficiente para o ar entre nós se tornar elétrico. Minha mão tremeu contra minha coxa, e a dele também. Perto, quase se tocando, mas não exatamente. Teria sido tão fácil fechar essa distância, deixar meus dedos deslizarem contra os dele, me ancorar no calor que eu sabia que estava lá. Mas eu não fiz, e nem ele. O momento permaneceu pesado de possibilidades até que se quebrou sob o peso do meu medo. Eu puxei minha mão de volta, fechando em punho. Ele percebeu, é claro. Seu maxilar enrijeceu, seu olhar se desviou. A rejeição não era real. Ainda não. Mas o medo dela rugia no meu peito. E se eu tivesse lido tudo errado? E se ele não estivesse me olhando daquele jeito? E se os brilhos que eu pensei ter, visto nos olhos dele, não fossem nada além da minha imaginação desesperada? Eu envolvi meus braços em volta de mim, mesmo como se pudesse me proteger da dor. O cômodo ficou em silêncio de novo, mas desta vez estava tenso, quase insuportável. E então, como se o universo quisesse adicionar sua própria pontuação, as luzes piscaram, 1, 2 vezes, e então apagaram por completo. O apartamento mergulhou na escuridão exceto pelo brilho fraco da cidade que entrava pelas cortinas. O zumbido do aquecedor parou, substituído pelo barulho repentino da chuva contra as janelas, pesada e insistente. Que hora perfeita! Mark resmungou no escuro. Eu podia ouvir o leve humor em sua voz, embora estivesse misturado com outra coisa, algo mais suave. Meu coração disparou cada som amplificado agora. A tempestade lá fora batia contra o vidro, preenchendo o silêncio que nós não conseguíamos.
Meus olhos se ajustaram lentamente, distinguindo sua silhueta no sofá à minha frente, imóvel e firme. Eu abri a boca para dizer algo, qualquer coisa. Mas as palavras ficaram presas. E então ele falou: "Você não precisa se esconder aqui." As palavras soaram como uma boia salva-vidas jogada em um mar agitado. Gentes, mas firmes. Un convite, não uma ordem. Eu respirei fundo, meu peito se apertando no escuro, com a chuva caindo e o mundo lá fora apagado. Parecia que ele estava me oferecendo mais do que abrigo. Ele estava me oferecendo um lugar para parar de me encolher, para parar de fingir e simplesmente ser. Pela primeira vez naquela noite, eu acreditei que poderia aceitar. A chuva batia contra as janelas como 1000 pequenos tambores abafando o som da cidade. A energia ainda não tinha voltado, deixando o cômodo envolto em sombras. A única luz, um brilho fraco dos postes de luz entrando pelas cortinas. Eu fiquei paralisado no sofá, as palavras dele ecoando dentro de mim. Você não precisa se esconder aqui. Meu peito subia e descia com respirações irregulares. Será que ele quis dizer do jeito que eu pensei? Ou era apenas gentileza? Uma garantia de que o apartamento dele era seguro demais do que apenas a tempestade lá fora? Eu queria perguntar, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Em vez disso, eu fiquei lá, tremendo, com os nervos zumbindo tão alto que eu juro que ele podia ouvir. Isso era um território perigoso. Cada coração partido, cada rejeição, cada voz de aviso na minha cabeça gritava que eu não deveria presumir, que eu não deveria ceder à esperança. Eu já tinha interpretado mal os sinais antes. Eu tinha cometido o erro de pensar que alguém me queria só para descobrir que eu tinha sido nada mais que uma piada, uma fase, um erro. Mas havia algo no jeito que o Mark estava me olhando agora, firme, inabalável, que parecia diferente. Mesmo assim, o medo me mantinha no lugar. Eu me mexia um pouco, trazendo meus joelhos para mais perto do meu peito, como se me encolher pudesse me manter seguro. Ele percebeu, claro. Ele sempre percebia. Daniel, ele disse suavemente. Meu nome na voz dele carregava um peso que eu nunca tinha ouvido antes. Não uma ordem, não um chamado casual. Algo mais gentil, cheio de cuidado. Quando olhei para cima, a silhueta dele estava mais perto do que estava um momento atrás. Ele tinha se inclinado para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos, o olhar fixo em mim. Meu pulso martelava nos meus ouvidos. Isso pode parecer loucura, eu sussurrei, forçando as palavras a saírem apesar do meu medo. Mas não sei dizer se estou inventando isso na minha cabeça, se estou apenas desejando demais. Por um longo momento, ele não se moveu. Então, lentamente ele estendeu a mão pelo espaço entre nós. A mão dele, pairando bem perto do meu ombro. Esperando. Não reivindicando. Não exigindo. Esperando. Cada nervo do meu corpo gritava para eu recuar, para me afastar. E mesmo assim eu não o fiz. Quando a mão dele finalmente pousou, o peso dela foi quase insuportável em sua delicadeza. Quente, firme, me firmando. Minha respiração falhou e senti a tensão no meu peito diminuir só um pouco. Você não está imaginando, ele disse baixinho. O mundo pareceu inclinar. Meus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Eu o encarei, com o coração na garganta. Ele se aproximou mais, as mãos dele ainda no meu ombro. O toque dele era firme o suficiente para me ancorar, mas leve o suficiente para que eu pudesse escapar se quisesse. A chuva rugia lá fora, mas aqui dentro, tudo desacelerou ao ritmo das minhas próprias respirações irregulares. Mark, eu sussurrei, minha voz trêmula. Ele inclinou a cabeça, o rosto dele tão perto agora que eu podia ver o contorno do seu maxilar, a sombra fraca da barba por fazer. Os olhos dele buscaram os meus, pacientes, perguntando sem palavras. E naquele momento, algo dentro de mim se libertou. O medo não sumiu,
mas ele afrouxou o aperto o suficiente para eu me inclinar para a frente. O suficiente para encontrá-lo no meio do caminho. Nossos lábios se tocaram. Não foi o tipo de beijo que os filmes te ensinam a esperar. Nenhuma colisão dramática, nenhuma rendição instantânea. Foi hesitante, lento, quase desajeitado em sua incerteza. Meus lábios tremeram contra os dele. Meu corpo inteiro estava tenso de nervos. Mas então, eu o senti respirar. Um suspiro suave contra minha boca, firme e calmo. As mãos dele apertaram suavemente meu ombro, me firmando, e foi assim que o pânico diminuiu. O beijo se aprofundou um pouco, não com fome, mas com cuidado. Ele não estava tentando me consumir. Ele estava simplesmente ali, presente, me deixando saber que eu não estava sozinho nisso. Eu fechei meus olhos, e pela primeira vez em mais tempo do que eu conseguia lembrar, eu me permiti acreditar que era desejado. Não como alguém para consertar, não como alguém para esconder, mas apenas como eu era. Quando finalmente nos separamos, não foi com arrependimento, foi com o tipo de silêncio que você não ousa quebrar tão rápido. Minha testa repousava levemente contra a dele, nossas respirações se misturando. Meu peito parecia leve e pesado ao mesmo tempo. Estava tudo bem? Ele perguntou, a voz dele um sussurro quase inaudível por causa da tempestade. Eu dei uma risada trêmula, meus lábios ainda formigando. Sim, mais do que bem. Nós não nos apressamos. Não caímos em algo frenético ou desesperado. Em vez disso, nós nos recostamos, ambos apoiados no sofá, nossos corpos ainda vibrando com o eco do que tinha acabado de acontecer. Por um tempo, nenhum de nós falou. O silêncio não era estranho, era pleno, pesado de significado, leve de alívio. Eventualmente, eu encontrei minha voz de novo. Eu não estava esperando por isso, nem eu. Ele admitiu, passando a mão pelo rosto. Mas não me arrependo. Nem eu. Nossos olhos se encontraram de novo, e o sorriso que surgiu nos lábios dele fez algo quente florescer no meu peito. Ele se inclinou para trás, esticando os braços pelo sofá, e eu me peguei observando-o, memorizando o formato de suas mãos, a curva do seu sorriso. Ele me pegou olhando e ergueu uma sobrancelha. O quê? Ele provocou gentilmente. Eu balancei a cabeça, envergonhado, mas não consegui esconder o sorriso. Nada, mas não era nada. Era tudo. Nós continuamos conversando, nossas palavras mais suaves agora, despidas da armadura que ambos usávamos mais cedo naquela noite. Ele me falou sobre a irmã dele, como ela o provocava incansavelmente, mas era a primeira a defendê-lo quando os outros não o faziam. Ele me falou sobre a cachorra dele, como ele a resgatou de um abrigo e como ela o tinha resgatado de volta. Eu falei para ele sobre os livros que eu amava, as pequenas alegrias que me mantinham à tona, quando todo o resto parecia pesado. Eu contei a ele sobre o coração partido que eu tinha compartilhado mais cedo, mas desta vez sem a amargura, porque agora parecia parte de um passado que eu estava pronto para deixar para trás. A chuva diminuiu lá fora, transformando-se em um ritmo constante. Aqui dentro, o silêncio ficou mais confortável, como se nós nos conhecêssemos há mais tempo do que apenas algumas horas. Em algum momento, meu corpo me traiu. O cansaço pesou nas minhas pálpebras e eu sufoquei um bocejo. Mark percebeu. Claro. Você deveria descansar um pouco, ele disse gentilmente. Eu assenti, mas não me movi. Nem ele. Em vez disso, nós nos movemos quase instintivamente, diminuindo o espaço entre nós. Eu me inclinei contra ele, minha cabeça encontrando a curva do seu ombro. O braço dele passando por trás do sofá para me puxar só um pouco mais para perto. O subir e descer constante da respiração dele me acalmou. Minha mão deslizou pela almofada até encontrar a dele. Ele não hesitou. Seus dedos se entrelaçaram com os meus, firmes e tranquilizadores. E foi isso.
Sem pressa, sem expectativas, apenas dois homens sentados no escuro, se segurando um no outro como o mundo lá fora podia esperar até amanhã. Meu último pensamento antes de o sono me puxar foi simples, mas poderoso. Pela primeira vez em tanto tempo eu me senti seguro. Eu acordei com o cheiro de algo quente e gostoso pairando no ar. Por um segundo, desorientado, eu pensei que tinha adormecido no meu próprio sofá. A memória da noite anterior era algum sonho elaborado. Mas então, eu abri meus olhos e vi o quarto desconhecido banhado em uma luz dourada e suave da manhã. As cortinas brilhavam fracamente enquanto a cidade despertava lá fora. E então eu senti o peso de uma mão ainda levemente entrelaçada na minha. Mark não estava mais no sofá, mas nossos dedos tinham se soltado em algum momento durante a noite. Eu pisquei, esfregando os olhos para tirar o sono. Meu peito apertado com a constatação de que eu não tinha sonhado nada daquilo. A tempestade, o beijo, o jeito que eu adormeci com a cabeça em seu ombro. Tudo tinha realmente acontecido. O som abafado de panelas veio da cozinha. Sentei-me devagar, alongando a rigidez das minhas costas. Minha jaqueta tinha escorregado pela metade durante a noite e eu a puxei de volta para o lugar antes de caminharem. Direção ao som. Mark estava no fogão com uma espátula na mão descalço, vestindo calça de moletom e uma camiseta. A cena quase me fez rir. Tão diferente da presença sólida e indecifrável que eu conheci na estação de trem, ele parecia normal, humano quase doméstico. Ele olhou por cima do ombro quando me ouviu. Bom dia, cara do trem. Eu revirei os olhos, mas um sorriso surgiu nos meus lábios. Você vai mesmo continuar com esse apelido até eu arranjar algo melhor? Ele provocou, virando-se de volta para virar o que quer que estivesse fritando na panela. O café está pronto, por sinal. As canecas estão no armário perto da pia. Eu me ocupei servindo uma xícara. Grato por ter algo para fazer com minhas mãos. O amargor rico me acalmou enquanto eu sentava na pequena mesa da cozinha, observando ele se mover. Você não precisava cozinhar, eu disse. Ele deu de ombros. Não parecia certo deixar você sair de estômago vazio. Além disso, eu gosto de cozinhar. Havia algo calmante na naturalidade casual da sua voz. O jeito que ele disse, sem expectativa, como se isso fosse normal para ele. E talvez em algum universo alternativo esta pudesse ter sido uma manhã normal para nós. Duas pessoas dividindo uma cozinha em vez de pisar em ovos em torno de qualquer coisa frágil que tivesse florescido. Na noite passada, quando ele finalmente colocou os pratos na mesa, ovos mexidos, torradas e um pouco de fruta, eu não consegui evitar de me rir. O quê? Ele perguntou, fingindo estar ofendido. Nada, eu disse, balançando a cabeça. É que você não parece muito intimidador quando está carregando torradas. Ele sorriu de lado, sentando na cadeira. Minha frente. Bom, talvez isso faça você ter menos medo de comer na minha frente. A brincadeira fluiu facilmente me surpreendendo. O constrangimento para o qual eu tinha me preparado não estava lá. Não de verdade. Ele pairava fracamente nas pausas. Mas cada piada, cada sorriso o dissipava. Ainda assim, enquanto comíamos, o peso das perguntas não ditas pairava entre nós. O que a noite passada significou? Foi real ou foram apenas duas pessoas solitárias se agarrando uma na outra durante milderistra, uma tempestade? Eu larguei meu garfo, a comida de repente mais difícil de engolir. Então eu comecei, sem saber como formular a frase. Sobre a noite passada. Mark inclinou-se um pouco para trás, colocando seu próprio garfo na mesa. Sua expressão foi indecifrável por um instante e depois suavizou. Eu também estive pensando nisso. Eu mexi na borda do meu guardanapo. Foi? Quer dizer, você acha que foi só um erro? Ele completou gentilmente. A palavra pairou pesada no ar.
Eu assenti sem coragem de dizer em voz alta. Ele expirou lentamente, inclinando-se para a frente. De novo, apoiando os antebraços na mesa, seu olhar fixo no meu, firme, mas desprotegido. Eu não acho que foi um erro. Pelo menos não pareceu assim para mim. Meu peito se apertou. Sério? Sério? Seus lábios se curvaram no mais leve sorriso, um que não escondia totalmente o nervosismo em seus olhos. Eu não me sentia assim há muito tempo, e eu não quero fingir que não aconteceu. Algo frágil dentro de mim se agitou. Esperança, medo, ambos entrelaçados. Então ele perguntou suavemente: "Você gostaria de me ver de novo?" A pergunta me atravessou. Meu instinto foi recuar para me proteger. Por quê? E se isso fosse temporário? E se ele acordasse amanhã e mudasse de ideia? E se eu me permitisse querer isso demais e isso escapasse como tudo mais? Eu olhei para as minhas mãos, voz mal passando, de um sussurro. Eu não sei se consigo lidar com outra decepção. Eu entendo, ele disse baixinho, mas não estou te pedindo para me prometer a eternidade. Apenas mais um dia, mais uma xícara de café, mais uma caminhada. Só isso. A simplicidade daquilo me quebrou. Ele não estava me pedindo para saltar apenas para dar um passo. Eu levantei o olhar encontrando seus olhos. Eles eram pacientes, firmes, mas havia algo vulnerável ali também. Algo que espelhava o medo no meu próprio peito. E nesse reflexo, eu encontrei minha resposta. Sim, eu disse com a voz trêmula. Mas claro, eu gostaria disso. O sorriso dele, então, foi pequeno, quase tímido, mas acendeu algo quente dentro de mim. Nós não dissemos muito depois daquilo. Apenas terminamos o café da manhã tomando café, entre sorrisos silenciosos. Mas o silêncio era diferente agora. Mais leve, menos incerto. Enquanto eu olhava pela janela para as ruas lavadas pela chuva, eu senti uma esperança hesitante se desdobrar dentro de mim. A noite passada começou com hesitação, medo e exaustão. Mas esta manhã parecia o começo de algo que eu não ousava acreditar há muito tempo. E enquanto eu estava sentado ali em frente ao mar, a luz do sol pintando as bordas do seu rosto, eu me permiti acreditar que poderia durar. As semanas passaram quase antes que eu percebesse. O que começou como uma única noite nascida de trens perdidos e tempestades se transformou em algo estável. Algo que eu me via esperando a cada dia. Começou com mensagens curtas e cuidadosas no início. Espero que tenha chegado em casa bem. Turno difícil hoje, mas café amanhã. Eu olhava para o meu celular por mais tempo do que gostaria de admitir. Meu coração batendo forte ao ver o nome dele, iluminando minha tela. Então vieram os encontros para tomar café, sempre pequenos, escondidos em cafeterias do tipo onde ninguém parecia-nos notar demorando em uma mesa de canto. Conversávamos por horas sobre nada e tudo. Música, livros, os absurdos de nossos trabalhos. Às vezes nós provocávamos um ao outro. Às vezes ficávamos em silêncio confortável. E toda vez que eu ia embora, eu me sentia mais leve, como se estivesse a carregar algo o dia todo e só então soltar. Mas mesmo enquanto as coisas cresciam, desafios foram surgindo no caminho. Mark era cuidadoso, sempre cuidadoso. Quando nós andávamos juntos em público, a mão dele roçava na minha só por acidente, nunca de propósito. Se sentávamos perto demais, ele se afastava um pouco quando as pessoas passavam. Eu sabia o porquê. O distintivo, o uniforme, o julgamento silencioso dos colegas de trabalho, tudo isso pesava sobre ele. Ele passou anos construindo um equilíbrio entre se esconder e sobreviver. Abrir mão disso não era fácil. Eu tentava entender. Eu realmente tentava. Mas às vezes a distância doía.
Eu me pegava pensando se ele tinha vergonha de mim, ou se um dia ele decidiria que o esforço não valia a pena. Aquelas velhas inseguranças. Você é demais. Você não é o suficiente. Sussurravam mais alto nos dias em que as barreiras dele pareciam mais altas. Ele percebia, claro. Ele sempre percebia. Uma noite depois que saímos de um café e andamos em silêncio por mais tempo que o normal, ele me parou na esquina de uma rua tranquila. Seu maxilar estava tenso, seus olhos nublados. "Eu não tenho vergonha de você", ele disse de repente, como se arrancasse as palavras de dentro de si. A rispidez em sua voz me assustou. "Eu não..." "Sim", você pensou. Ele me interrompeu, mas suave desta vez. Ele esfregou a nuca. "Você acha que estou me afastando por sua causa, mas não é isso. É hábito, sobrevivência. Eu venho me escondendo há tanto tempo. É instintivo. Mas eu não quero me esconder de você." A honestidade em sua voz me deixou sem ar. Meu peito doeu. Mas desta vez não de medo, e sim de algo terno, algo próximo da esperança. "Então não se esconda", eu disse baixinho. O olhar dele encontrou o meu, e por um instante eu pensei que ele poderia me tocar, bem ali na rua. Ele não o fez. Ainda não. Mas ele assentiu, e aquele aceno tinha peso. Nosso primeiro encontro de verdade foi uma semana depois. Um jantar num pequeno restaurante italiano que ele encontrou, um lugar onde ninguém olhava duas vezes para dois homens dividindo uma garrafa de vinho. Eu estava nervoso, meu estômago revirando o dia todo, com medo de que parecesse forçado. Mas no momento em que ele puxou minha cadeira com um sorriso e disse: "Viu? Eu sei ser um cavalheiro." Eu relaxei. Nós demoramos no macarrão, trocando histórias. A certa altura, ele riu tanto de algo que eu disse que quase derramou sua bebida. E as pessoas na mesa ao lado se viraram para olhar. Em vez de se encolher, ele se inclinou para mais perto, roçando a mão dele na minha por baixo da mesa, à vista de todos. Não por muito tempo, nem de forma dramática, mas o suficiente para fazer meu peito inflar. Depois do jantar, pegamos o caminho mais longo para casa, numa faixa de pedestres. Enquanto esperávamos o sinal abrir, os dedos dele roçaram nos meus, e desta vez ele não se afastou. Apenas os deixou descansar ali, tocando levemente, como uma promessa. Os rosmarcos importantes continuaram a surgir. Ele me apresentou a sua cachorra Bella, uma Golden Retriever com uma energia sem fim e um senso estranho de quando se enfiar entre nós no sofá. Ela me adorou instantaneamente, o que fez Mark tirar sarro de mim sem parar. Eu conheci uma de suas amigas, uma colega policial chamada Carla, que ergueu uma sobrancelha quando ele me apresentou, mas sorriu calorosamente depois. Mais tarde, ele admitiu que ela foi a primeira colega para quem ele já havia contado. Minha garganta se apertou com isso. E então, uma noite, o maior passo de todos. Estávamos assistindo a um filme no apartamento dele, com a Bella roncando aos nossos pés. Os créditos subiram, mas nenhum de nós se moveu. O ar entre nós ficou denso com palavras não ditas, desejos não ditos. Meu pulso acelerou. "Fica", ele murmurou, sua voz baixa, quase hesitante. Eu fiquei. Naquela noite, pela primeira vez, não nos contivemos. Não apenas nos toques, mas na confiança. Cada beijo foi cuidadoso. Cada momento permeado de reverência, como se estivéssemos aprendendo a língua um do outro, uma sílaba de cada vez. E quando acabou, quando estávamos entrelaçados, o braço dele ao meu redor, o coração dele batendo firme contra minha bochecha, eu não me senti exposto ou com medo. Eu me senti seguro. Olhando para trás, aquele foi o momento em que algo mudou dentro de mim. Por tanto tempo, o amor tinha sido um campo de batalha onde eu estava sempre do lado perdedor. Eu me preparei para a traição, para a rejeição, para a lenta erosão de mim mesma aos olhos de outra pessoa.
Mas com o Mark, eu percebi que não tinha mais medo. Eu não estava esperando que a bomba estourasse. Eu não estava me encolhendo para caber no mundo dele. Eu estava apenas aqui, desejado, visto. Uma noite, algumas semanas depois, nós caminhávamos pelo parque juntos. O ar estava fresco, as árvores nuas, mas lindas, seus galhos entrelaçados contra um céu crepuscular. Famílias passavam, casais passeavam, o mundo se movendo ao nosso redor em seu ritmo habitual. E então, sem hesitar, ele pegou minha mão. Não um roçar, não um teste. Ele a pegou com firmeza, entrelaçando nossos dedos, e não soltou. Minha respiração falhou. Meu velho reflexo foi olhar ao redor, para ver quem poderia estar observando, quem poderia julgar. Mas quando eu olhei para ele, calmo, firme, com um leve sorriso nos lábios, percebi que não importava. Eu apertei a mão dele e ele apertou de volta. Nós andamos assim pelo resto da noite, quietos, mas contentes. As luzes da rua piscaram e acenderam uma a uma. O mundo escurecendo na noite. Mas dentro de mim, algo brilhava mais forte do que nunca. Pela primeira vez em anos, eu não tinha medo do amor. Eu estava vivendo-o. A estação parecia diferente agora. O mesmo piso de azulejo, as mesmas luzes fluorescentes zumbindo, o mesmo cheiro fraco de metal e poeira. Mas não parecia do mesmo jeito daquela noite. Naquela noite, as paredes me sufocavam. Cada sombra era nítida, cada som alto demais. Naquela noite, eu era um homem abandonado, tremendo num banco, certo de que não tinha para onde ir. Agora, parado na plataforma, eu não estava abandonado. Eu estava esperando. Minha bolsa carteiro pendia frouxa ao meu lado, mais leve do que eu me lembrava de ter sentido. Olhei o relógio acima do trilho. 7:02 da noite. O movimento da noite estava diminuindo, deixando a estação mais silenciosa, mas não solitária. Meu coração batia firmemente, não com medo, mas com expectativa. E então eu ouvi. O passo do Mark era tranquilo, confiante, cortando a multidão sem esforço. Ele não estava de uniforme, apenas uma jaqueta escura, jeans, botas. Mas sua presença se impunha, aquela mesma autoridade silenciosa que eu notei, da primeira vez. Exceto que, desta vez, quando seus olhos encontraram os meus, eles se suavizaram instantaneamente, e sua boca se curvou no tipo de sorriso que me desmontava toda vez. Ei, cara do trem, ele disse ao se aproximar-me com a voz quente e provocante. Eu revirei meus olhos, mas sorri mesmo assim. Ainda assim você nunca vai esquecer isso, né? De jeito nenhum. Ele inclinou a cabeça me estudando, com uma ternura que eu ainda não estava acostumado a. Você está bem. Obrigado. Eu senti o calor subir pelas minhas bochechas. Era ridículo, como mesmo depois de semanas disso, encontros para tomar café, longas caminhadas, noites que passamos abraçados um no outro. Ele ainda conseguia me fazer corar como um adolescente. Nós não nos apressamos para sair da plataforma. Por um momento nós apenas ficamos ali, lado a lado, observando os trilhos silenciosos sob a luz que se apagava. Foi então que me dei conta da simetria de tudo. O lugar onde eu pensei que tinha perdido tudo, meu caminho de casa, minha segurança, minha esperança, era o lugar onde eu encontrei. Se eu não tivesse perdido aquele trem, se eu não tivesse sido forçado a aquela escolha terrível entre congelar em um banco ou seguir um estranho, nada disso teria acontecido. Destino. A palavra parecia clichê como algo saído de um romance barato. E ainda assim, parado ali ao lado dele, não parecia nada clichê de jeito nenhum. Parecia verdade. Mark deve ter notado que eu fiquei quieto, porque ele me cutucou meu ombro de leve. O que se passa nessa sua cabeça? Eu olhei para ele, sorrindo suavemente.
só pensando naquela noite. Como tudo é diferente agora. Sua expressão suavizou, seus olhos encontrando os meus. Eu também. Nós saímos da estação juntos, nossos passos caindo facilmente em ritmo. Lá fora, a cidade brilhava com as luzes da noite. O ar fresco, mas não cortante. A chuva daquela longa noite de antes tinha sido substituída por um céu limpo com uma meia-lua pendurada lá no alto. Nós andamos sem pressa por ruas familiares que não pareciam mais vazias. Você já pensou em como foi por pouco? Eu perguntei de repente. Tipo, e se eu tivesse pego aquele trem? Se eu estivesse sentado lá quando você me viu? Penso sim. Ele admitiu mais do que eu provavelmente deveria. Ele apertou a alça da bolsa dele com uma mão. Pensativo, eu fico imaginando como teria sido fácil ter te perdido. Como teria sido fácil continuar andando. Cuidar da minha própria vida. Então eu penso em como estou feliz por não ter feito isso. Eu parei de andar, me virando para encará-lo de frente. Os postes de luz pintavam seus traços em ouro e sombra, destacando a serena certeza em seus olhos. Naquela noite, eu disse com a voz baixa. Eu pensei que tinha perdido meu rumo. Pensei que perder aquele trem tinha sido a pior coisa que poderia ter acontecido. Ele inclinou a cabeça um pouco, esperando. Mas na verdade eu continuei, meu peito se apertando. Aquilo me levou para casa para você. Por um momento nenhum de nós falou. A cidade se movia ao nosso redor. Carros passando, vozes distantes, passos ecoando. Mas naquela bolha de silêncio era como se fôssemos as duas únicas pessoas no mundo. Então, lentamente, um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Ele estendeu a mão, sua mão quente se fechando ao redor da minha. Nós andamos o resto do caminho assim de mãos dadas, não se esbarrando por acidente, sem hesitação ou meio escondidos, abertos, firmes, reais. As pessoas que passavam olhavam para nós, algumas sem interesse, outras com uma leve curiosidade, mas pela primeira vez eu não me importei. Nem ele. O aperto dele era firme, reconfortante, seu polegar roçando na minha pele em ritmos suaves. Cada passo à frente parecia um passo para algo maior do que apenas sobrevivência. A questão não era mais os trens perdidos ou as tempestades superadas. Era sobre escolher um ao outro todos os dias. A cada pequeno momento, a cada caminhada silenciosa pela cidade. O ar da noite estava fresco, a cidade viva, e pela primeira vez em muito tempo, o futuro não me assustava, parecia amplo e cheio de possibilidades. E enquanto nós virávamos a rua em direção à casa dele, nossas sombras se alongando à nossa frente, eu sabia de uma coisa. Com absoluta certeza, isso não era o fim da história. Era o começo.